Hoje de manhã nós tivemos nosso culto e foi uma bênção. Deus falou profundamente aos nossos corações e não tenho dúvidas que hoje de noite também o Senhor vai falar muito comigo, com você. Fazem algumas semanas, que nós terminamos semana passada a nossa série de mensagens em relação aos princípios que têm norteado essa casa, aos princípios que Deus tem falado ao nosso coração, aos princípios que Deus tem nos ensinado para viver a partir de agora como igreja. E eu quero trazer agora um pouquinho para você, rapidamente, um resumo daquilo que nós vamos entender e aquilo que nós passamos aqui na igreja, para que você entenda onde o Senhor quer nos levar. Amém? Elton, a primeira palavra que eu quero falar, o primeiro fundamento, foi quando nós falamos de comunhão, com base no Salmo 133. Quem se lembra? Amém? Você lembra? Amém? Glória a Deus. Comunhão, o que nós aprendemos naquela palavra? Que nós fomos criados por Deus com a necessidade de uma conexão, de uma amizade. A amizade é vista como um vínculo profundo, essencial para a saúde emocional e espiritual. Nós falamos sobre a necessidade de termos relacionamentos saudáveis. Nós falamos da necessidade que nós temos de ter amigos. Como é importante ter amigos, como é importante ter pessoas, um vínculo espiritual. E a verdadeira igreja só se manifesta em plenitude quando há um relacionamento sincero. Nós trabalhamos com verdade, nós trabalhamos com sinceridade. Então, essa é a manifestação de uma verdadeira comunhão, um relacionamento sincero. Pois como Jesus disse aos seus discípulos, Ele não os chamava mais de servos, mas de amigos. Então nós falamos muito sobre como Jesus valoriza a comunhão, como é um óleo precioso, como é o orvalho. Nós falamos muito sobre o orvalho e as ações do orvalho na nossa vida. Depois disso, nós falamos sobre o serviço, Falamos como base Gênesis 24, que foi a escolha de Rebeca como noiva de Isaac, como o servir foi a evidência pela qual Rebeca alcançou a promessa. O servir foi a evidência de Rebeca ser a noiva do filho herdeiro primogênito. Então nós falamos um pouquinho que o Espírito Santo está aperfeiçoando a noiva de Cristo, a igreja, e o sinal de que fomos achados, escolhidos, é um coração disposto a servir. A necessidade que nós temos de encontrar um lugar no corpo de Cristo, de servir ao Senhor. Nesse tempo a igreja corre o risco de se encantar com a sua própria imagem no espelho, ou seja, suas vestes de justiça, seus feitos, seu reconhecimento, e perder o seu chamado principal, que é servir. Nós falamos que Jesus nos alerta contra o servo mau de Mateus 24, aquele que ao julgar o seu Senhor, que o seu Senhor demorava, passou a criticar, julgar e espancar os conservos. Então nós falamos muito sobre essa questão de entender que quando nós não estamos servindo, nós temos um olhar muito mais crítico. Quando nós não estamos servindo, nós temos um julgamento muito exacerbado, fora da medida. E a crítica, a reclamação e o orgulho são venenos que não combinam com um coração de servo. Então nós falamos muito sobre esse lugar, de encontrar um lugar na igreja. Temos falado muito sobre pessoas certas no lugar certo, elas vão frutificar. Depois disso, nós também falamos sobre o discipulado. Usamos a base de 2 Coríntios 3,18, que falamos um pouquinho sobre o fascínio pela glória de Deus. Não existe um discipulado mais importante do que aquele que me leva e te leva a Jesus, que nos ensina a ser como Jesus. O discipulado não começa com a iniciativa ou capacidade humana, mas com uma revelação de Deus. Quando eu tenho a revelação de que eu preciso ser uma imagem do Cristo, eu entendo o discipulado, que não se trata de um conjunto de regras que obedecemos para ser aceitos, mas a nossa aceitação está unicamente baseada em critérios e nos méritos de Cristo. Cristo é referência, Cristo é o modelo, Cristo é o molde. Sem a imagem, sem o modelo de Cristo, qualquer coisa que a gente possa dizer que é discipulado, na verdade não é. Por quê? Porque ser um discípulo de Jesus é ser como Ele. Como o véu foi removido, nós descobrimos que a santidade e a beleza de Deus são a mesma coisa. O discipulado é, portanto, uma jornada de fascínio pela glória de Deus.
não é medo de proibições, mas uma atração irresistível que nos leva a desejar segui-lo e conhecê-lo cada vez mais. Nosso alvo não é mais ser aceito, mas nos tornar como Cristo é. Preste atenção, lembra-se quando Deus aparece, se manifesta a Moisés na sarça? A vida de Moisés é transformada depois daquele momento. Lembra-se o dia em que o povo do Senhor, depois que saiu do Egito, começou a murmurar, levantou o bezerro de ouro, começou a reclamar que não tinha água, enfim, começou a entrar numa trajetória de pecado. No meio de tanta murmuração, no meio de tanta reclamação, no meio de tantas coisas, Deus fala para Moisés: Moisés, vamos parar por aqui. Esse povo tem um coração que não obedece. Esse povo tem um coração que não se dobra. Moisés, vamos acabar com tudo isso e vamos começar de novo. Vamos começar com outro povo, com outra forma, de outro jeito. E Moisés fala: Senhor, Senhor, mas o que os outros povos vão dizer sobre o Deus que nos tirou do Egito para nos matar no deserto? O que eles vão dizer sobre tantas coisas que eles viram acontecer e agora tudo isso acontecer? E em meio a um diálogo extremamente difícil entre Moisés e o Senhor, Moisés muda de assunto de uma forma muito drástica em Êxodo e fala assim: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra para mim a sua glória. Eu preciso ver o Senhor. E é interessante porque ali vem para fora no meio da... Querido, preste atenção no que eu vou falar para você. No meio da crise, vem para fora o que está dentro do seu coração. No meio da crise, vem para fora o que o seu coração mais valoriza. No meio da crise, vem para fora o que está aqui dentro. E o que veio para fora quando Moisés estava em meio à crise? Um desejo e uma fascinação pelo Deus que havia lhe chamado quando a sarça ardeu. É interessante porque Moisés revela para mim e para você que existe algo dentro de mim e de você, quando nós entendemos o que é o discipulado, essa fascinação, essa atração irresistível pela glória de Deus, que no meio da crise ele poderia ter pedido tantas coisas, ele podia ter argumentado tantas coisas, ele podia ter falado tantas coisas, e ele muda de assunto e fala: mostra para mim você, porque se eu ver você, eu sei que tudo isso aqui vai perder o valor, eu sei que tudo isso aqui não vai ter mais importância, eu sei que tudo vai mudar. Mostra para mim a sua face. A crise revela o que tem dentro do nosso coração. Agora a pergunta que eu e você precisamos fazer é: no meio da crise, o que vem para fora, o que sai de dentro de mim? O medo, a dúvida, a insegurança, as críticas, a frustração. De Moisés veio paixão, de Moisés veio encanto, de Moisés veio fascinação. Por quê? Porque ele viu algo. Então hoje eu e você vivemos a vida de Cristo. Hoje eu e você temos a palavra de Deus e o nosso Cristo como alvo e meta. É a minha bateria que está acabando? É sim, Pia. Deixa eu pegar o microfone aqui. Eu acho que é. Aí, eu acho que é. Não tem problema, eu fico com esse mesmo, né? Próximo. Nós falamos também sobre adoração, de 2 de Crônicas, capítulo 20, sobre o rei Josafá. Adoração, biblicamente, nos mostra que ela é mais do que música, é uma forma de vida, de um caminho para acessar o céu. Nós falamos que nós somos criados para adorar, gerado nele para engrandecê-lo e ser conhecido do Pai. Ela está totalmente ligada à obediência e não à música. A adoração que o Senhor Jesus quer de mim e de você é um coração obediente. A adoração que o Senhor Jesus quer é que eu e você entendamos os princípios da sua palavra e vivamos ele na íntegra, porque Davi fala no Salmo: se fosse sacrifício que o Senhor quisesse, eu os daria. Se fosse alguma coisa maior que o Senhor quisesse, eu faria. Mas o que o Senhor quer é um coração puro e um espírito inabalável. O que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Esse não desprezará o Senhor. Por quê? Porque o que a adoração fala da minha vida, da sua vida, num lugar de gratidão, de rendição, de entendimento daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ele nos mostra
que ela está totalmente ligada à obediência. A adoração que o Senhor procura nesses dias é reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e obedecer os seus conceitos e valores já descritos na sua palavra. Preste atenção, precisamos reconhecer o Senhor em tudo que fazemos. Precisamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, no nosso coração. Reconhecer o que Ele está fazendo por nós. E aí nós falamos muito sobre a história de Josafá, que nos ensina de forma prática o poder de adorar antes, durante e depois de cada batalha que enfrentamos em nossas vidas. A adoração precisa fazer parte da nossa vida, do nosso dia, do nosso cotidiano. E esse foi um fundamento profundo que o Senhor nos ministrou para começar essa série, para entender o poder da adoração dentro dessa casa e o poder da adoração nas nossas vidas. Coloca missões para mim lá, Elton, por favor. E missões nós falamos de Mateus 28, 19, semana passada. Fala um pouquinho sobre a grande comissão. Não é uma ordem fria e religiosa. Quando Jesus disse, ide fazer discípulos, Ele está nos dando um convite amoroso para participar daquilo que o Pai está fazendo na terra, reconciliando todas as coisas em Cristo. Viver missões é fruto da graça, é ser movidos pelo poder do Espírito, é ser a expressão de filhos de Deus ao mundo. A missão começa com Cristo e não conosco. E também falamos muito sobre, é impossível fazer missões sem o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é religião. Então nós falamos desses 5 fundamentos dessa casa: adoração, discipulado, serviço, comunhão e missões. Nós desenvolvemos os 5 temas para a gente fechar e entender o que o Senhor quer nos ensinar. E hoje eu quero que você entenda um pouquinho comigo. Eu quero que você abra a Bíblia comigo em João capítulo 15. Vamos fazer o fechamento de tudo isso e a conexão entre eles. João capítulo 15. Aleluia. João 15. Todos acharam? Sim? Não? Vamos ler? Diz assim, preste bem atenção, porque nós vamos passar um pouquinho sobre esse texto. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Porque nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a sua alegria seja completa. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus irmãos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome,
ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Querido, Jesus está falando nesse livro de João, no capítulo 15, uma nova alegoria sobre o reino de Deus. Jesus usou muitas formas ilustradas para ensinar o relacionamento de Deus conosco. Jesus falou de uma unidade entre o pastor e as ovelhas. Jesus usou o exemplo da cabeça e o corpo. Jesus usou o exemplo do noivo e da noiva. Jesus usou o fundamento e o edifício. Agora ele vem numa nova imagem, né? Trata-se de uma união orgânica, vital, profunda. Então Jesus agora começa a falar do nosso relacionamento com o Pai de uma forma muito orgânica, como ela vai acontecer, como eu consigo viver os 5 princípios de uma forma saudável, como eu consigo discipular, adorar, servir, fazer missões e ter comunhão de uma forma saudável. E aqui eu quero que você entenda, porque ele começa falando algo muito profundo. Eu sou a videira verdadeira. Por que Jesus fala eu sou a videira verdadeira? Porque no Velho Testamento o Senhor se referia a Israel como a vinha do Senhor. No Velho Testamento a Bíblia nos ensina que ele referenciava o povo como a vinha de Deus. Então o Senhor era o dono da vinha, mas existe algo muito profundo. Por quê? Porque o Velho Testamento traz para nós uma declaração de Deus que ela é muito forte. Quando ele fala que eles são a vinha de Deus, mas eles produziram uvas amargas, uvas azedas. Então o que Deus está falando para o povo de Israel? Quando vocês decidiram viver sobre os seus valores, sobre os seus conceitos, sobre a sua opinião, sobre aquilo que vocês julgavam ser certo, vocês produziram, mas o fruto que vocês produziram era azedo. O fruto que vocês produziram, ele não era o fruto que deveria ter sido produzido a partir de vocês, que são a vinha do Senhor. E é interessante, porque aqui ele começa falando, então, ou seja, eu, Jesus, sou a videira verdadeira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, aquela que tem algo para fazer. Ele fala assim, e o meu pai é agricultor. Então assim, não somos mais aqueles que vivem para produzir uvas bravas, uvas azedas, uvas amargas. Nós não somos mais esse tipo de pessoa, porque ele fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa esse ramo para que produza mais fruto ainda. Preste atenção, muitos de nós têm vivido há muito tempo na igreja, muitos anos, muitas experiências dentro da igreja, vivendo com Cristo. Mas Jesus chega aqui em João 15 e ele fala, se vocês estiverem em mim, não é viver com Cristo, é viver em Cristo. Você está entendendo a diferença? Viver com Cristo, todo mundo pode dizer que vive. Sabe aquele cara que fala assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito, eu estou com Deus, Deus está comigo. Mas Jesus está dizendo assim, para que você possa viver uma vida diferente, para que você possa viver os princípios de forma saudável, você precisa ter uma vida em mim, firmada em mim. Um galho que sai de mim, que é alimentado pela essência, que é alimentado pela vida, que só Deus pode dar. Então Jesus está falando que a coisa aqui, para que ela funcione, ela precisa ser mais profunda. Não pode ser um convencimento com o cristianismo. Isso não vai bastar, porque os frutos gerados por mim e por você, eles são perecíveis e eles têm data de validade. Porque ele fala assim, se vocês permanecerem em mim, preste atenção, e eu em vós, aí sim vocês darão muito fruto. Deus está nos convidando a um mergulho profundo, num relacionamento profundo. E o primeiro ponto que eu quero falar para você é sobre os ramos. Ele fala assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Irmãos, esse ano o Senhor nos trouxe ao ano de raízes profundas no amor. E eu creio que como você que está aí na igreja, que ano nós podemos dizer, né? Que ano nós passamos? Jesus na minha vida, um rebuliço, o Senhor mexendo na terra do nosso coração, e mostrando para a gente um monte de raiz, um monte de ramo,
que não deveria estar ali. Quantas raízes de morte eu e você tivemos e foram arrancadas do nosso coração. Eu posso citar vários exemplos de palavras que o Senhor nos trouxe, nós falamos esse ano. Nós falamos de orfandade, raízes mortas de orfandade. Nós falamos de raízes mortas de frustração. Nós falamos de raízes mortas de vergonha. Nós falamos de raízes mortas de falta de perdão, de paternidade. Nós falamos de tanta coisa que estava dentro do nosso coração. Eu lembro de um dia que eu fui na casa do Xande e da Paulinha. Foi extremamente ministrado por uma experiência, né, Paulinha? Que a Paulinha e o Xande tiveram ao arrancar uma videira lá que não estava produzindo mais na casa dela. O serviço que Deus para arrancar, né, Paulinha? As raízes profundas de uma videira que não funcionava mais, que não gerava mais fruto. O quão difícil foi arrancar aquilo. E quantas raízes foram difíceis de tirar do meu e do seu coração. Raízes mortas do orgulho, raízes mortas da vaidade, raízes mortas da independência. Então, Jesus está falando que Ele olha para o ramo, o pai que é agricultor, olha para mim e para você, e aquilo que está morto, Ele precisa tirar. Aquilo que está morto, Ele precisa arrancar. E foi isso que nós vivemos esse ano, o Senhor nos oferecendo uma oportunidade. Ei, eu quero colocar raízes no amor, mas para que as raízes do amor sejam estabelecidas e cresçam no seu coração, essas raízes de morte, essas raízes mortas precisam sair. E esse foi o processo que nós vivemos durante um ano, brabo. Mas nós estamos aqui, Ebenezer até que nos ajudou o Senhor, amém? Glória a Deus, nós estamos aqui. Mas querido, a grande questão que eu quero que você entenda é que ele fala, todo ramo que está bom, aí acontece uma coisa doida. Está bom, você pode dizer assim, mas está bom, para que mexer no que está bom? Né? Não tem aquele ditado, né? Time que está bom não se mexe. Deus não olha assim, está bom, então nós vamos limpar, para que Ele dê mais fruto. E nesse processo Deus mexeu em valores muito profundos do nosso coração, como fé, como dependência, como amor, como humildade, né? Tirou raiz de rejeição, tirou raiz, mostrou para a gente que dentro da gente ainda tinha rejeição, mostrou para a gente que ainda tinha vergonha, e Ele foi tirando o que não prestava, e foi limpando o que precisava ser limpo, a autossuficiência, tudo aquilo que nós achamos que nós podemos fazer. Gente, até ministério passa por processos de limpeza. Por quê? Porque a gente é complicado ser humano. Ser humano, às vezes, a gente começa a ter alguns resultados e aquilo já contamina a gente. A gente começa a ver uns frutos, a gente já acha que vai ganhar o mundo. A gente vê alguma coisa acontecendo na nossa vida, a gente crescendo, a gente já se perde. Quantos não passaram por processos de limpeza neste ano? Às vezes a pessoa começa a prosperar e se perde. Conheci quantos amigos meus que começaram a crescer e não estão mais na igreja porque a prosperidade roubou o coração deles, né? Quantas pessoas avançam em determinadas áreas da vida e já não se sentem parte desse ambiente, porque esse ambiente já não cabe mais no ciclo social e no nível social que ela se encontra. Então são coisas que Deus vai mostrando e vai tirando do nosso coração. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, sobre esses ramos que precisam passar pela limpeza. Para a gente viver o que Deus tem para nós como igreja, nós vamos estar sempre tendo que colocar o nosso coração à prova nele, focados nele. Qualquer coisa que não venha de Jesus está contaminando. Qualquer coisa que não venha de Jesus pode gerar morte. Qualquer coisa que não venha de Jesus pode gerar uma terra improdutiva e infrutífera na minha e na sua vida. Uma bênção, um dinheiro que não vem de Deus, irmão, ele não vai gerar bênção, ele vai gerar improdutividade. Pode até te salvar numa necessidade, mas ele não permanece, porque ele não é de Deus. Uma estratégia organizacional, que se ela não vem de Deus, ela não vai permanecer. Uma nova forma de viver casamento, se ela não vier de Deus, não vai permanecer. Por quê? Porque se nós não estivermos nele, a gente se perde. Todo mundo é assim. Por isso que Jesus fala da importância de estar. A segunda coisa que eu quero falar para você é, olha só, o ramo sozinho é frágil, ele é infrutífero, ele é imprestável. Jesus fala bem, olha o que Jesus diz.
ele fala bem assim, ó, que se for encontrado em nós ramos que não são capazes de gerar vida, não são capazes de gerar coisas boas, o que ele diz? Ele é necessário ser arrancado, ser lançado fora, e ali as pessoas o pegam, o lançam no fogo, porque ele não serve para nada. Tem coisas na nossa vida que não servem para nada, irmão. Tem coisas na nossa vida que precisam sair, irmão. Tem ramos profundos no nosso coração que precisam sair. Que às vezes a gente pensa que as coisas de Deus, elas vão dividir espaço com coisas que não são de Deus, e isso não é verdade, elas não permanecem. Vou falar uma coisa para você: tem amizades que precisam sair da sua vida. Tem relacionamentos que precisam sair, porque eles não são produtivos, e aquilo que não é produtivo, aquilo que não é de Deus, precisa sair. Tem influências que falam na sua vida. Esses dias eu fui submetido a uma palavra tremenda sobre a diferença de autoridade e influência. Tem muita gente hoje em dia que está sendo seguido por influencers, mas influencers é só uma influência. Ele não tem autoridade na sua vida, porque ele não tem nenhuma responsabilidade sobre você. Preste atenção: quem não tem responsabilidade não tem autoridade. Se você está seguindo alguém que só tem uma influência, que é um influencer, é só isso, querido. Tem pessoas que estão guiando a sua vida e a sua fé para um influencer. Quem tem autoridade sobre as nossas vidas? Vou dar um exemplo para você: os nossos pais. Por que os nossos pais são autoridades na nossa vida, biblicamente falando? Porque eles têm uma responsabilidade. Quem não tem responsabilidade, não tem autoridade. Então eu e você precisamos entender que somente em Jesus, e comece a ouvir pessoas que têm autoridade sobre você, pessoas que têm responsabilidade sobre a sua vida. Porque se você ouvir pessoas que só são influência, a hora que vier o dia mal, eles não vão estar ali. E mesmo que eles estejam, eles não têm autoridade para falar no seu coração ao ponto de mudar a sua história, porque eles não têm uma autoridade sem ter responsabilidade. Então Jesus mostra que eu e você precisamos estar nele, porque é ele quem tem cuidado de mim e de você. A questão do agricultor, o seu trabalho é cuidar da videira, a fim de que os ramos produzam muito mais frutos. Para isso, irmão, ele levanta, ele limpa, ele vira e ele poda. Ele poda ramos de duas maneiras. Primeiro, ele limpa e poda os ramos para que sejam renovados, e ele remove ramos secos da sua vida para que eles sejam lançados fora e queimados. O agricultor quer limpar você e eu. O agricultor quer arrancar de mim e de você aquilo que pode fazer eu e você nos perdermos na vivência dos propósitos, dos princípios de Deus. Então o amor de Deus, ele é profundo. Jesus fala assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então se você está aqui todo domingo ouvindo a palavra de Deus, que é revisada e novamente ministrada na célula, na sua vida, Jesus está falando: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, então permaneçam. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim: permaneça na palavra. Permaneça na palavra. Permaneça em Jesus, permaneça naquilo que você está ouvindo, permaneça, seja fiel. Irmãos, eu vou falar para você, todo mundo, todo dia tem vontade e desejo de desistir das coisas. Isso é uma questão do ser humano. O ser humano não pode ver uma pressão que ele faça, não pode ver uma crise que ele quer fugir, é natural isso, numa primeira reação. Mas Jesus está dizendo assim: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, como não pode o ramo produzir ainda mais fruto? Então eu e você vamos ser tentados a desistir, mas Jesus está falando: permaneça fiel à palavra, permaneça fiel àquilo que você está ouvindo, permaneça fiel naquilo que você está entendendo de Deus, permaneça o agricultor quer que eu e você permaneçamos. Olha o que ele fala aqui, ó: eu sou a videira e vocês o ramo, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Preste atenção, essa frase ela norteia a minha vida há muitos anos, porque sem mim nada podeis fazer. Nada, irmão. Você não consegue ter um casamento feliz e realizado sem Jesus. Você não consegue
ter paz interior sem Jesus. Você não consegue crescer e prosperar sem Jesus. Você não vai conseguir crescer e avançar no seu ministério sem Jesus. Você não vai. Porque Ele está falando que sem Ele, nada nós podemos fazer. É a Bíblia que está ensinando eu e você essas coisas. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e vai se secar, e apanham, lançam no fogo, e o queima. Preste atenção, os planos de Deus a seu respeito, são muito maiores do que você. Os propósitos de Deus, são muito maiores que eu e você. A Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas quem ama, obedece. Quem ama, permanece. Quem ama, acredita. Quem ama, fica firme. Quem ama, no dia bom ou no dia mau, entrega a sua vida a Ele. Porque sem Ele, nada nós podemos fazer. Então eu e você precisamos entender as verdades do que Jesus está falando. O agricultor nos ama, por isso precisa te limpar. Irmão, nós precisamos nos submeter ao senhorio do Senhor constantemente. Nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor constantemente. Porque a Bíblia fala, o coração do homem é enganoso mais do que qualquer coisa. Quem o conhecerá? O próprio Deus responde, eu, Senhor, conheço, esquadrinho o coração. E conheço tudo que está aí dentro. Salmo 139 fala, antes de haver palavras na nossa boca, já existem som nos seus ouvidos. Antes, quando éramos uma massa ainda uniforme no ventre da minha mãe, o Senhor sabia todas as coisas, e todas as coisas ao meu respeito já estavam escritas no seu livro. Ou seja, o Senhor conhece tudo sobre nós, e constantemente nós precisamos voltar para Ele, e entender esse lugar de essência, esse lugar de verdade, esse lugar do qual nós recebemos de forma orgânica a vida de Deus. Amém? Está me entendendo, sim ou não? Sim? Aí ele fala, vamos falar um pouquinho sobre os frutos. O propósito da videira, irmão, não é produzir madeira nobre. O propósito da videira não é produzir lenha. O propósito da videira não é produzir sombra, como algumas outras árvores. Ela não é uma planta ornamental. O seu único propósito é produzir frutos. O único propósito da videira é produzir frutos, irmão. Jesus disse, conhecereis as árvores pelos seus frutos. Nós fomos chamados para frutificar. O que é o fruto? Fruto é um alimento. O que é lá a frutose, que é o açúcar das frutas, faz? Gera energia, gera vida. Querido, eu e você fomos criados, estamos sendo limpos pela palavra de Deus para ser alimento para as pessoas, para ser alimento para aqueles que estão à nossa volta, para ser um instrumento de Deus, para ensiná-los a adorar, para ensiná-los a servir, para ensiná-los a ter comunhão, para ensiná-los a discipular, ensiná-los sobre missões. Eu e você não fomos chamados simplesmente para crescer e avançar num âmbito pessoal, mas tudo isso é uma parte do plano de Deus para que nós possamos acessar pessoas que necessitam de alimento, para acessar regiões da sociedade, as esferas da sociedade que precisam de alimento. Deus te deu uma empresa porque a sua empresa está numa esfera da sociedade e lá precisa que o reino se manifeste. Deus te colocou na esfera da educação para que lá se manifeste o reino e pessoas sejam salvas. Em todas as esferas da sociedade, Deus tem levantado homens e mulheres sendo limpos pela palavra de Deus para ser um alimento saudável e a partir disso pessoas serem transformadas ao conhecer o Cristo. Esse é o propósito, irmão. Ah, Serginho, eu não sei como que eu faço missões. Você é um missionário no mundo do empreendedorismo. Você é um missionário no mundo da educação. Você é um missionário no mundo financeiro. Você é um missionário no mundo acadêmico. Você é um missionário onde você está, no mundo comercial. Você é um missionário em todas as áreas da sociedade. Existem pessoas que talvez a igreja não consegue chegar, mas você, como corpo de Cristo, que é a igreja, está lá para dar de comer. Videira precisa dar uva. Videira precisa dar uva doce. Eu e você temos sido chamados nesse tempo para entender o que o Senhor quer, entender a obra de Deus. Nós não estamos aqui, querido, para ser sombra.
Nós não estamos aqui, querido, para ser lenha. Nós estamos aqui para dar fruto. E esse fruto permaneça. O Senhor quer que eu e você possamos entender. Aí Ele fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a alegria de vocês seja completa. Queridos, nós precisamos fazer da nossa vida uma atalaia da proclamação do Evangelho de Deus. Eu e você precisamos deixar que as raízes profundas do nosso Deus, a partir de Cristo, esses ramos que somos eu e você, possamos crescer e avançar. Se eu tiver uma convicção do que é servir, com base no amor, se eu tiver uma convicção do que é adorar, com base na contemplação, que é amor, se eu tiver uma convicção profunda do que é discipular, cuidar de alguém com amor, se eu tiver uma convicção profunda que missões é amar ainda mais, se eu tiver uma convicção de que a comunhão com os irmãos é uma reunião dos que amam, se eu tiver tudo isso muito firmado, entendendo que Ele é o amor, os ramos começam a crescer, os ramos começam a brotar, os ramos começam a avançar, os frutos começam a aparecer, e a uva que sai dele é doce, e as pessoas vão se alimentando, e as pessoas vão crescendo, e vão conhecendo Cristo, e a obra de Deus vai aumentando, como Jacó ali abençoou a José e falou: você será tão frutífero, que os seus ramos passarão por cima dos muros, e muitos se alimentarão daquilo que você carrega. O que Deus quer que você entenda, e que eu entenda, que nós fomos chamados por algo maior do que nós, fomos chamados além dos muros, além dos divisores, além das limitações, além das crenças limitantes, além da incredulidade, além de mim mesmo. Ele pode me fazer crescer, avançar e dar de comer a muitos. Esse é o chamado para mim e para você como igreja. José, quando caiu naquele buraco, traído pelos seus irmãos, jamais imaginou que ele seria a chave de um grande quebra-cabeça que daria de comer ao mundo. José deu de comer ao mundo, irmão, porque ele permaneceu no buraco, ele permaneceu na casa de Potifar, ele permaneceu na prisão. Preste atenção, você está aqui hoje, talvez você está dizendo assim: mas Serginho, eu estou num buraco que eu nem sei onde eu estou. Serginho, parece que ninguém me enxerga, nem Deus me enxerga. Preste atenção no que eu vou falar para você, e isso é profético. No livro de Hebreus fala que os pais de Moisés, quando viram que o menino era belo e Deus tinha um propósito, o esconderam até o tempo determinado. Preste atenção, você está num lugar e Deus está escondendo você para um tempo determinado. Deus está moldando você para um tempo determinado. Deus está limpando você para um tempo determinado. Deus está arrancando os nossos ramos mortos para um tempo determinado, que levantemos como aqueles que estão preparados para viver o propósito. Nós precisamos entender que o Pai muitas vezes nos esconde porque Ele nos ama, mas não é porque nós estamos lá que nós estamos esquecidos, nós estamos sendo guardados. Mas nesse tempo o Senhor nos chama para vir para fora e manifestar o amor. Manifestar o amor a partir de 5 princípios que vão nos fazer entender o Evangelho de uma forma muito mais profunda. Porque ele termina essa história falando: o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Preste atenção, certa vez os fariseus e saduceus perguntaram para o Senhor: no que se resume a lei e os profetas? Ele fala: em amar ao Senhor, seu Deus, de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento, com toda a força, e o próximo como a ti mesmo. Agora Jesus em João 15 faz uma correlação e muda o padrão. Jesus fala assim: o mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu, Jesus, amo. Agora o padrão não é mais amar um ao outro na nossa correlação, na nossa linha de medida, naquilo que nós entendemos. Agora a referência é Jesus. Agora eu e você somos desafiados a andar a 2ª milha. Agora eu e você somos desafiados a não mais impedir o perdão na vida de ninguém. Porque se somos uma nação santa, um sacerdócio real, o sacerdócio não pode me impedir e não pode perder o perdão. Por quê? Porque ele foi
chamado para fazer ofertas de perdão de pecado. Ele foi chamado para colocar ofertas no altar que pedia perdão pelos seus pecados e pelo pecado do irmão. Ou seja, se você é um sacerdote, você não pode ficar prendendo e devendo o perdão para ninguém, porque o sacerdote foi levantado para perdão de pecados. O Senhor nos chama a um lugar mais profundo, num evangelho que muda a nossa essência, onde o maior inimigo será o meu eu, onde o maior inimigo será o seu eu, a sua vontade, o seu querer, aquilo que você acha que é certo, fazendo da forma que você acha que tem que ser feito, como você acha. Essas coisas, irmão, é que derruba a gente, porque elas são simples e profundas, e ao mesmo tempo profundas e simples, porque bate de frente com os meus valores, bate de frente com as minhas convicções, bate de frente com as crenças que eu trago. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: você não vai vencer. Fale para ele, mas fala com fé, irmão. Diz assim: você não vai vencer se antes você perder. Você não vai vencer se antes você perder. Permanecer. Todo mundo que permanece passa por muitos momentos de perder coisas que a gente julga valiosa e que não são. Razão, justiça própria, direito. A gente não vence antes de perder. Jesus está nos chamando para viver uma vida de verdade com Ele, nele. Um dos momentos proféticos mais lindos que eu sinto na Bíblia é quando Moisés pede para ver a face de Deus, e Deus fala: se esconda, né, tem uma fenda nessa rocha, se esconda na fenda dessa rocha, e ali eu vou passar e você vai ver. Preste atenção, onde Moisés estava, na rocha, onde eu e você precisamos estar, no Cristo, não com Cristo, no Cristo, na videira, dentro dele, enfiado dentro dele, mergulhado nele. Uma das visões proféticas mais lindas: existe um lugar em Cristo que você encaixa perfeitamente. A fenda da rocha, irmão, tem o seu tamanhico, Jéssica. A fenda da rocha tem o nosso tamanho. Tem um lugar em Cristo onde eu e você entramos e entendemos o Evangelho de uma forma muito mais profunda, onde não é a nossa vida, onde não é a nossa vontade, onde não é o nosso querer, onde não é sobre o que eu quero e o que eu não quero, é sobre o meu Cristo me mudando, é sobre o meu Cristo sendo a minha referência de amor. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus irmãos. Preste atenção, você daria a sua vida em favor dos seus irmãos? Jesus deu. Jesus deu. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Jesus deu a sua vida pelos seus amigos. Jesus entregou tudo por mim e por você, para que nós pudéssemos viver a essência do amor, para que nós pudéssemos viver um amor que vai além do nosso direito, vai além do nosso conforto, vai além da nossa vida. Ele fala: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Querido, você já parou para pensar? Esses dias eu acordei de manhã com essa frase: não foi você que me escolheu, eu escolhi você. E eu fiquei fixo nessa frase: o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. E eu olhei pela janela, comecei a ver a criação, a natureza, comecei a falar com Deus, e eu só repeti essa frase: o Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu.
E o amor de Deus começou a invadir o meu coração, invadir a minha alma, porque eu comecei a entender um pouco mais a profundidade de ter sido chamado pelo Senhor. O Senhor te escolheu. O Senhor te chamou para um lugar específico, para um momento específico. Você não é um engano. Você não nasceu na família errada, você não nasceu no tempo errado, na cidade errada. O Senhor escolheu cada um de nós. O Senhor colocou a gente nesse tempo, nesse momento, para ser uma resposta do céu para a nossa geração. Mas o que está dentro de mim, dentro de você, precisa florescer. Se nós já estamos sendo limpos pela palavra, essa palavra precisa gerar frutos, e esses frutos precisam começar a aparecer na minha e na sua vida. Essa semana eu fiquei olhando algumas pessoas, tive algumas experiências. Eu falei, Deus, que coisa tremenda. Eu estava almoçando esses dias, olha só, eu estava almoçando num restaurante essa semana, e num desses dias, sabe aquela hora que é aniversário de alguém, e começa aquela loucurada, que eu já fico doido, aquela barulheira, e parabéns, e bate e tudo, aquela loucurada. Aí eu já olhei de cara feia, já olhei azedo ali, nossa, que loucurada. E a pessoa começou a bater palma e cantar parabéns, parabéns. Um cara que estava sentado no meu lado, ele levantou do meu lado, ele foi lá na mesa, onde estava um senhor fazendo aniversário, e a sua esposa. Ele pôs a mão nos ombros, ele falou assim, uau, que legal, é seu aniversário? É o meu aniversário. Quantos anos o senhor está fazendo? Ele falou, meu nome é fulano, eu estou fazendo tantos anos. Ele, poxa, você acredita que hoje é o aniversário da minha avózinha? No mesmo dia que o senhor, sério? Que legal. Aí ele olhou e falou assim, posso orar por você? Aí o cara literalmente largou o copo de cerveja assim e falou, pode. Ele pôs a mão no ombro do homem e da mulher, e no meio do restaurante, Senhor Jesus, olha que top, hoje o teu filho está aqui fazendo tantos anos, e estamos aqui agradecendo pela vida do Senhor, na vida dele e tal e tal. Aí eu já vi que o casal começou a se emocionar, e ele começou a orar, não sei o que, e daqui a pouco ele falou assim, agora vocês repetem uma oração comigo? Aí o casal, claro que... Senhor Jesus, nós estamos aqui, olha o nosso coração, a gente quer tanto o Senhor, a gente quer tanto coisa, beleza, queridos, feliz aniversário para o Senhor, Deus abençoe. E ele voltou e sentou no lugar, e, mas o que a gente estava falando, não sei o que. Eu fiquei olhando assim e falei, alguém que entendeu aquilo que carrega. E houve outro parabéns, e ele foi no outro parabéns, e fez a mesma coisa. Quando eu e você sabemos o que a gente tem, irmão, quando a gente sabe da onde está vindo, da onde que a gente está recebendo, o fruto é natural, o fruto é orgânico. Um restaurante. Quantas pessoas passam por mim e por você? Quantas pessoas lá no teu trabalho fazem aniversário, vocês cantam parabéns? Mas de novo, você chega e diz assim, ei, posso fazer uma oração por você? Seu aniversário, para abençoar a sua vida. Uau! Eu lembro de uma vez que um rapaz trabalhava comigo, muito doido, muito sarrista, chegou para mim e falou assim, Piá, vocês oram lá na tua igreja? Acho que sim, né? Ora, que massa. Cara, sabia que eu não sei como que ora? Como que ora? Eu falei, cara, comecei a falar para ele sobre oração, uma coisa muito natural, uma coisa muito tranquila, você conversando com Deus, como você conversa com uma pessoa tal. Aí ele no meio da linha da produção, todo mundo olhando, todo mundo sentado, vendo, assim, conversando, falando, ele falou assim, você faz uma oração por mim? Eu falei, oxe. Falei, agora? Ele falou, Falei, tá bom. Peguei e comecei a orar por esse cara. Senhor, estamos aqui, falando sobre oração, comecei a orar. Daqui a pouco, quando eu abri meus olhos, ele estava chorando. Ele falou, olha aí, ó. Já largou um palavrão, já começa a chorar aqui, ó. Olha aí, ó, eu sou tudo emotivo. Cara, que coisa mais linda isso, cara. Eu falei, então, cara, e comecei a falar de Jesus para ele, e ele chorando, a gente orou, eu abençoei a casa dele, a família dele. Querido, o que a gente tem transborda. A gente só precisa crer no que Jesus está chamando a gente. Eu falei hoje de manhã, você líder de célula que está aqui nessa noite, faça algo, por favor. Eu quero te pedir algo com todo o meu coração. Sabe, no final da célula, quando a gente tem a lista lá de pedidos de oração, que a gente, vamos orar pelo fulano que está enfermo, vamos orar pelo ciclano que está assim, sabe a lista de pedidos?
faça uma lista diferente. Vamos fazer a lista de oração, continua com essa, mas você vai fazer uma lista. Vamos fazer aqui uma lista de alvos de salvação. Cada um vai dar um nome e nós vamos orar semana após semana por um alvo de salvação. Alguém que eu quero que o Senhor salve, alguém que eu quero que Deus possa me usar para salvar. E você vai orar semana em cima de semana, semana em cima de semana. Senhor, alvos de salvação, prepara uma oportunidade, prepara uma forma da gente conversar, prepara uma oportunidade do Senhor ser revelado através de mim. E nós vamos orar, por quê? Porque você e eu temos alimento e nós precisamos entender que nós fomos chamados para dar de comer. Preste atenção, querido, tem uma pessoa que você ama, que poderia estar sentado nessa cadeira preta no seu lado, e está esperando com fome você dar de comer para ela. Tem uma pessoa que tem que estar lá no teu sofá, Evelyn, lá naquela célula, que você já sabe quem é, que você tem que orar para ela ser salva. Dieguinho agora vai estar com a célula. Tem gente para ser salva lá, Priscila. Tem gente para ser salva, Lucas e Nê. Tem gente para ser salva. Eu quero que você entenda que hoje Deus está me desafiando e te desafiando a ganhar almas, a ser intencional, a amar as pessoas, porque se o amor de Deus está em nós, é natural, ele vai transbordar, ele vai avançar, e nós vamos ganhar pessoas que precisam de Jesus. Esse é o desafio, é isso que Deus está me incentivando. Mostre para elas o Cristo, revele para elas a centralidade de Cristo na sua vida, ame como Ele amou. Querido, eu quero que você se coloque em pé para a gente já encerrar, mas eu quero te contar um testemunho que eu contei de manhã, para você entender do que eu estou falando e o que o Senhor está nos chamando para viver. Se coloque em pé, o louvor pode vir. Olha só o que eu vi essa semana. Eu vi o testemunho de um cara que impactou a minha vida e a vida da Lu. O cara morava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Lá, Sônia, lá perto de vocês. Roberto. O cara morava no Rio. No Rio, você viu, Milady? Massa, né? Gente, não é Rio, é Rio, tá? É Rio. O cara é lá do Rio, Flamengo. O cara era do Rio. Ele trabalhava num hotel, numa rede de hotel muito grande, muito grande. E esse cara se destacou no Rio de Janeiro e ele foi transferido para Inglaterra. Foi trabalhar em Londres, trabalhou em Londres nessa mesma rede hoteleira, cresceu, avançou lá em Londres, ficou lá 2 anos, 3 anos e foi chamado de volta. Voltou para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, sua terra natal. Quando ele chega no Rio, a empresa faz uma reunião e fala assim: precisamos que você vá gerenciar e resgatar um hotel lá em BH, um grande hotel, e nós estamos tendo problema, o hotel não está indo, nós precisamos que você vá lá comandar esse hotel. E ele falou de bate-pronto: não, de jeito nenhum, minha família é do Rio, a gente é do Rio, tinha uma filha de 14, 15 anos, na adolescência, tinha um menino acho que de 10 anos, e a mulher dele, todos eles amavam o Rio de Janeiro, e a empresa começou a pressionar: tem que ir para BH, tem que ir para BH, tem que ir para BH. Foram para BH sob pressão. Infelizes, começaram a ir para BH. A filha dele começou a apresentar já rebeldia na escola, já não começou a ir bem, já aquele clima dentro de casa, a mulher não estava satisfeita, o filho pequeno vendo essa situação também, ali aquela reclamação, não se adaptando à escola, não se adaptando a nada, e as coisas começaram a apertar, e ele não estava satisfeito. Passou alguns meses e nada acontecia na vida dele, e aquele clima em casa, ninguém gostava mais de ficar em BH. E aí a mulher teve uma brilhante ideia, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos de repente está faltando alguma coisa para nós aqui em casa, vamos numa igreja aí, vamos ver se uma igreja, que igreja? Nunca tinham ido numa igreja, nunca conheceram ao Senhor Jesus, nunca tinham relacionamento nenhum com Deus. Que igreja? Da onde que você veio com essa história? Vamos para a igreja. Diz que for, então tá bom, vamos numa igreja católica, porque a minha mãe lá era católica, vamos numa igreja católica. Foram na igreja católica, voltaram para casa, não gostaram da igreja católica, não quiseram a igreja católica. Não, é muito parada, é muito ruim, não gostamos da missa, não é isso. Aí a mulher passa mais uma semana e fala assim: então vamos fazer o seguinte, vamos tentar ir numa igreja dessas evangélicas? Daí ele falou: meu Deus, se a católica não deu certo, imagina a da evangélica. Não, vamos, só para tentar, nós temos que tentar alguma coisa para essas crianças, para a gente. Foi na igreja evangélica.
odiou a igreja evangélica mais que a católica. Falou assim, pior ainda, olha só, não está dando certo. E as coisas começaram a ficar ruim, E aí ele, no hotel, um dia, conversando com um dos seus funcionários, fala assim, cara, a minha casa está assim, está assado, a gente não queria estar aqui, minha família está dando problema, meus filhos estão dando problema na escola, está complicando o meu casamento, eles não querem ficar aqui, eu estou com medo deles irem embora, enfim, todo aquele transtorno. Aí o funcionário falou assim, por que você não vai na igreja que tem aqui no lado? Que igreja? Tem uma igreja aqui no lado do hotel, uma igreja aqui, ó, mas nem sabia que tinha uma igreja aí. Vai, cara, já fui lá na católica, não gostamos, da evangélica muito menos. Cara, vai ali, cara, tenta. E disse que ele foi nessa igreja e amou a igreja. Amou a igreja. Diz que levou a família gostou. Voltou um domingo, no segundo domingo, na terceira semana, esse homem começa a ter problemas e começa a urinar muito sangue. Esse cara começa a urinar muito sangue e aquele desespero, vai para o médico na emergência, fica internado. Quando esse cara fica internado no médico, aquele líder de célula que recebeu ele 2 semanas na sua casa, descobre que na terceira semana ele não vai na célula, liga para ele, descobre através da mulher que ele estava internado no hospital. Aquele líder pede 3 dias de licença do seu trabalho, vai lá no hospital, senta numa cadeira e passa 3 dias com esse cara que fazia 2 semanas que ele conhecia, dia e noite dormindo numa cadeira, e fica com o cara dá uma pequena melhorada e vai para casa. Começa aquele vínculo de amizade, mas esse homem descobre que ele está com câncer no rim e num estado já extremamente agressivo. Esse homem precisa se afastar do seu trabalho para imediatamente começar o processo de quimioterapia e radioterapia e fica internado no hospital. Esse cara fica internado no hospital e quando a célula ficou sabendo desse diagnóstico, o líder de célula desse cara, que fazia 2 semanas que conhecia esse cara, pede 30 dias de férias, vai para dentro daquela UTI e dorme 30 dias sentado numa cadeira no lado de um cara que ele conhecia há 2 semanas. E enquanto ele fica 30 dias gastando as suas férias, sentado com um cara que ele não conhecia, orando com ele e conversando com ele nos momentos que podia, lá naquele hospital, a célula faz um revezamento. Todo dia da semana ia um membro da célula ficar com a mulher e com as crianças. E nesse processo, célula na casa deles, esse processo de oração, a célula ganha a mulher dele para Jesus, a filha adolescente que estava rebelde para Jesus e o filho menor aceitam Jesus. Esse cara, depois de 40 dias, sai do hospital para fazer depois o tratamento ali, paliativo, semana a semana, mas ele criou um vínculo de 40 dias com o seu líder. Eles se tornam amigos, e quando ele sai daquele lugar, o cara conta que ele aceita Jesus e ele diz assim: como eu não vou mudar a minha vida a partir de um amor como esse? Como eu não vou mudar a minha história e continuar na célula, na igreja, com pessoas que não me conheciam, numa cidade que eu não faço parte, num ambiente que eu não estava feliz, e um cara tira férias e gasta suas férias sentado numa cadeira, dormindo 30 dias, a célula vem na minha família e salva minha família, cuidando enquanto eu estou no hospital. Eles aceitam a Jesus, eles fazem parte da célula porque o amor mudou a história deles. Esse cara volta para o hotel. O hotel dele tem 68 funcionários que trabalham debaixo dele. Ele conta o testemunho e começa a pregar. Esse cara ganhou 44 funcionários para Jesus a partir de um testemunho. Deus mudou uma história, Deus mudou um destino, Deus mudou de cidade, Deus mudou eles até mesmo ali de uma realidade, porque no interesse curou esse homem, está com seu câncer controlado e testemunha da glória de Deus, porque ele diz: um dia alguém me amou ao ponto de andar a primeira, a segunda e a terceira milha, e por causa desse amor, hoje a minha casa e a minha família está restaurada. Agora a grande questão que eu quero que você entenda é: o amor de Deus ainda está vivo, o amor de Deus ainda salva almas, o amor de Deus ainda muda destinos, o amor de Deus ainda transforma legados, o amor de Deus transforma famílias, o amor de Deus que está em mim e em você, ele é suficiente para fazer histórias como essa. O amor de Deus que está em você, ele é mais do que suficiente para mudar história, para mudar a nossa vida e fazer transbordar de nós e pessoas serem salvas por aquilo que nós já estamos recebendo e pela palavra que já tem.
feito a limpeza em mim e em você. Mas a grande questão é, nós precisamos confiar no amor, nós precisamos acreditar naquilo que dizemos que acreditamos, nós precisamos deixar transbordar, porque a videira, se nós estamos enraizados nela, se nós estamos nele, é ela que nos alimenta, é ela que nos nutre, e ela vai fazer eu e você frutificar, irmão. Era nessa hora que você dizia um amém, aleluia, um glória a Deus, eu entendi. Jesus está te chamando para algo maior. Ezequiel fala que tem águas que dão até os artelhos, que tem águas que dão até os joelhos, que tem águas que dão até os lombos, e tem águas profundas, irmão. Hoje Deus está me chamando e te chamando. Ouse crer e se jogar em águas profundas. Ouse crer e entrar em lugares mais profundos. Ouse crer e viver a aventura chamada Evangelho. Ouse crer e viver uma mudança de vida, de postura e de destino. Ouse crer, porque aquilo que Ele tem para você é muito maior do que você imagina. Aquilo que Ele tem sobre a sua vida é muito maior do que você pensa. Aquilo que Ele tem sobre você é muito maior do que você já enxergou. Preste atenção, esse limite humano que você falou que é o seu teto com Deus, ele precisa ser rompido, porque Ele é uma fonte inesgotável. Ele vai ser rompido porque nele não tem fim. Ele vai te levar a um lugar mais profundo. O Senhor está desafiando você. Venha para águas profundas. Acredite um pouco mais. O que você carrega muda o mundo. O que você carrega muda a história. O que você carrega muda cidades. O que você carrega muda famílias, muda nações. Porque Ele disse: se vocês crerem, eu vos darei nações. Ou seja, Deus está me chamando e te chamando a ser um ganhador de almas, a transbordar o que já temos recebido do Cristo, servindo, tendo comunhão, discipulando, amando, adorando. O Senhor quer que eu e você vivamos isso, encharcados e mergulhados num ambiente de amor, porque nada pode parar o amor, porque no final só Ele permanece. Aleluia! Minha vida dou Cante a Ti, Senhor, rendido Levante a as suas Ti estou. Entregue a sua vida a Ele. E pra sempre Aleluia! cantarei. Faz em mim o Teu querer. Minha vida dou Aleluia! a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Olha para mim, querido, se você sentiu de Deus hoje e quer vir para um lugar mais profundo, entendendo e vivendo esses princípios com base no amor, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Você que quer águas mais profundas, você que quer ter um entendimento maior desse amor, vem aqui, eu quero orar com você. Peça para o Senhor: Senhor, dilata o meu amor, Senhor, aumente o meu amor, renove a minha visão sobre o Evangelho, renove a minha vida sobre aquilo que eu já carrego, sobre aquilo que eu tenho. Eu já tenho sido limpo por essa palavra, então faz transbordar. Faça, Senhor, que seja orgânico, faça que seja orgânico na minha vida essa mudança. Peça para Ele, entregue a sua vida a Ele e diga: Deus, eu quero dar frutos, eu quero ser alimento a muitos, eu quero ganhar almas, eu quero realmente ganhar o meu amigo, o meu vizinho, a minha família para o Senhor, a partir de um evangelho puro e genuíno. Fale com o Senhor, enquanto o louvor canta, você ora e depois eu quero orar por você. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui,
rendido estou. Aleluia. Isso, diga a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Isso. Isso, levante a sua voz. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Querido Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Querido Deus, que nessa noite teu Espírito nos ative profeticamente. Que nessa noite teu Espírito venha sobre nós, o Espírito da profecia venha sobre nós. Que é o Espírito de Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um aqui, Senhor, tocando os nossos lábios, tocando o nosso coração. Nós não queremos produzir nada que não venha da videira, nós não queremos produzir nada que não venha do Senhor, mas produzir a partir do Senhor, ser ramos que estão enxertados na videira verdadeira, declarando vida, declarando salvação. Rompe os limites ministeriais de cada um, rompe os limites de fé de cada um, aumente a fé, aumente o amor, faça queimar o coração de amor, faz queimar o coração de paixão pelos perdidos. Que a cada semana, a cada célula seja um lugar de salvação, seja um lugar de milagres, seja um lugar de desenvolvimento do amor. Eu declaro, Senhor, muito mais do que um chamado específico, nós fomos chamados para fazer discípulos. Muito mais do que um chamado ministerial, nós fomos chamados para fazer discípulos. Ensina-nos, ó Deus, a ganhar almas. Ensina-nos a declarar a verdade a partir do amor. Ensina-nos a viver o amor, a espalhar o amor, a estabelecer o amor. Usa cada um aqui, Senhor, em sua esfera na sociedade. Usa cada um aqui na esfera da sociedade que o Senhor colocou para ser um proclamador das boas novas, para ser um proclamador daquilo que o Senhor tem. Levante o fogo que só o Senhor dá. Aumente o fogo. Aumente o fogo, Senhor. Aumente o fogo no nosso coração. Aumente o fogo em nosso coração. O teu querer. Aumente o fogo em nós. Minha vida. Aumente o fogo dentro do nosso coração. Senhor, Espírito Santo, rendido a ti aumente a visão. E Amplie pra os nossos sempre sentidos, dilata os nossos sentidos para cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, oh, faz em mim o teu querer, faz em mim o teu querer. Aplauda ao Senhor Jesus com alegria. Com alegria. Que Ele te conduza a ser um ganhador de almas, um proclamador das boas novas.
Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a graça, que é o poder de Deus na nossa fraqueza, e a comunhão que o Espírito Santo nos dá, esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Vá em paz, ide e fazei discípulos em nome de Jesus. Amém.